Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver sobre um protozoário chamado Endolimax nana. O Endolimax nana, ele vai ser a menor ameba existente aí que vai estar parasitando, né, os intestinos dos seres humanos. Ele vai estar na sua forma aí como um trofozoito médio, com um diâmetro aí de apenas 8 micômetros, isso pode variar aí de 6 até 15 micômetros. E esse trofozoito, ele vai estar vivendo especificamente no nosso intestino grosso. Ele não vai ser patogênico, ou seja, ele não vai causar nenhuma doença, nenhum desconforto para esse hospedeiro, né? Não vai ter diarreia, não vai ter mal-estar, não vai ter, né, sangramento, não vai ter nada que possa ali prejudicar o ser humano com a sua presença nesse intestino. Ele também pode ser encontrado na vesícula. Então trouxe aqui para vocês verem como é que é a forma desse trofozoito, né, para a gente entender essa morfologia deles. Então, né, é uma ameba. Ela não vai ter cromatina periférica. Ela vai ter cariossoma central. Ela vai ter os pseudópodes, que vai fazer com que ela haja o seu deslocamento. Vai ter pequenos vacúolos e o citoplasma. Então, basicamente é uma estrutura bem simples, né? Não tem nada assim de morfologicamente, né, complexo, é bem, né, bem uma ameba bem normal. Então, o seu ciclo de vida, ele basicamente vai ser como o das outras amebas. Na sua fase de cisto, ele vai estar nessa sua fase, né, infecciosa, onde ele vai conseguir, né, se desenvolver aí no ser humano. Então, é a fase, então, né, de ingestão aí de cistos, tá, dessa ameba. Eles são cistos bem menores, né, chamados de nanocistos. E a gente consegue diferenciar ele dos outros cistos justamente pelo seu tamanho ser bem reduzido. Então, ele vai ter aí em torno de 9 de diâmetro e 5 a 14 micrômetros em forma de ovo. E também podem ter aí de 1 a 4 núcleos vesiculares. O gênero Endolimax nana, ele vai ser um dos protozoários menos aí descritos, menos conhecidos. Ainda existe muito estudo ainda para se entender um pouco mais sobre esse gênero. Então a gente não se sabe muito sobre ele, né? São poucas coisas que a gente consegue ver visualmente aí no microscópio, a sua localização, né, onde ele vai estar parasitando. A gente também sabe sobre a sua forma infectante, que é os cistos. Porém, ainda fica a desejar um pouco mais sobre a morfologia, taxonomia, a sua diversidade genética, a sua especificidade do hospedeiro e a epidemiologia. Então, né, são coisas que ainda precisam de mais estudo, né, o que a gente sabe ainda muito pouco sobre essa ameba. Então, geralmente a gente encontra Endolimax, em grande maioria nos mamíferos. Também é possível aí a gente encontrar em aves, répteis e anfíbios. Então, como a gente já falou, mas vamos repetir aqui, ela vai viver no cólon intestinal. Ela vai estar também podendo ser encontrada na apêndice. Os trofozoitos vão ter aí um tamanho de 8 a 10 micômetros. Eles vão se mover através dos seus pseudópodes até poder atingir um tamanho aí aproximado até 30 micômetros. Eles vão se alimentar exclusivamente de bactérias, então a gente sabe que no nosso intestino a gente vai ter uma grande quantidade aí de bactérias, principalmente as bactérias da nossa microbiota normal, ou seja, que elas estão ali para nos auxiliar nesse processo aí digestório, né, do nosso intestino. Toda a função intestinal, né, precisam dessas bactérias aí para estar no nosso corpo humano, e essas amebas vão se alimentar dessas bactérias. Elas vão se dividir através da fisão nuclear binária. Então, trouxe aqui para a gente ver uma imagem de como é o Endolimax nana em cisto, no seu formato de cisto e trofozoito. Então, o cisto, né, são aí numa circunferência ovoides ou elípticos, vão ter membrana cística, vão ter de 8 a 10 micômetros, vão possuir 4 núcleos, né, de 1 a 4 núcleos, vão ter cariossomos grande e irregular. Já no trofozoito, a gente já vê, né, uma estrutura diferenciada, ele já não é mais ovoide. Ele vai ter de 10 a 12 micômetros, um núcleo, cariossoma grande e irregular.
Então, sobre a morfologia, né, dessa estrutura aí do cisto, a gente vai ter essa parede um pouco mais fina, né, parecendo bem mais fina, incolor e lisa. O citoplasma, ela não vai ter mitocôndrias, não vai ter complexo de Golgi, nem retículo endoplasmático, nem centríolos, nem microtúbulos. Ela vai ser a única, tá, ameba entre as amebas intestinais que vai ter estruturas tubulares alongadas, vão ter partículas tipo robossomos. O que pode acontecer também é da gente, na hora da gente estar analisando, a gente verificar o quê? Que, né, nesse momento aí de divisão, essa ameba acabou produzindo aí de 5 a 8 núcleos, né? Então pode ser que a gente consiga analisar alguns núcleos a mais nesses cistos. Isso é um fenômeno raro, então é mais difícil a gente, né, encontrar uma quantidade maior. Mais comum a gente ter aí, né, os 4 núcleos nesse cisto. Esses cistos vão ser eliminados, né, nas fezes e então eles vão poder sobreviver aí até 2 semanas, quando aí em temperatura ambiente. Se a temperatura do ambiente estiver muito baixa, eles conseguem sobreviver aí, tá, até 2 meses em baixas temperaturas. Já na sua forma de trofozoito, ele vai conseguir viver aí até um dia nessas fezes em temperatura ambiente. Então, os trofozoitos, eles são um pouco mais delicados, eles não vão conseguir sobreviver, né, tanto quanto os cistos. Os cistos já têm, né, uma forma um pouco mais resistente para aguentar justamente aí essas interferências aí de tempo e clima. Depois que, né, essa infecção ela vai acontecer, então, tudo começa aí, né? Nessa defecação, nessas fezes sendo eliminadas, essas amebas, nessa forma principalmente de cistos, né? Essa é a forma infectante. O que vai acontecer? Né? Dependendo da onde exista, onde essas fezes foi feita, né? Às vezes numa água, a pessoa acabou, né, bebendo uma água contaminada, um alimento contaminado com aquelas, né, com esses cistos, né? O que pode acontecer? A pessoa vai ingerir esse alimento, essa água, né, contaminada com esse cisto e vai ser contaminado. Nesse momento aí, vai ter toda a desenvoltura desse cisto até a sua forma aí de trofozoito e vai estar aí coabitando dentro, né, desse intestino. Como essa infecção ela não é patológica, ela não vai ocasionar, né, nenhum problema e nenhum distúrbio nesse paciente, muitas vezes ele se passa despercebido, né? Então, essa infecção aí, ela pode durar muitos anos, sem que o paciente saiba, né, que ele tem essa ameba. Então, como eu falei, né, a forma de transmissão dessa ameba é através da ingestão dos alimentos ou água contaminada. Isso também pode ser por hábitos de higiene pessoal. Então, às vezes você vai no restaurante e a pessoa que estava fazendo a sua comida estava contaminada, foi no banheiro, não teve higiene e você acabou sendo contaminado. Então, existem várias formas da gente acabar sendo contaminado. Higiene industrial, né? Nessa parte aí, dessa industrialização aí desses alimentos, né? A higiene que está cometido nesses alimentos aí processados também é uma forma da gente estar sendo contaminado. Então, trouxe aí para vocês um videozinho para a gente ver como é que a gente analisa isso na lâmina, né? Como é que a gente encontra ela. Então, aqui, ó, né, a gente está vendo no microscópio, aqui está um pouquinho mais aproximado, então é mais fácil de ver. Então, aqui a gente vê um cisto, né? A gente pode ver aí sua fórmula arredondada, né, os seus núcleos lá. Se der um pouquinho mais de zoom aqui, a gente já consegue analisar. Então, aqui, né, a gente consegue ver outra forma, né, ó, outro cisto. Né, a gente vai vendo aí alguns cistos perdidos aí na lâmina, né. Aqui, ó, ela já encontrou o quê? Um outro tipo de ameba, que a gente ainda vai ver sobre ela. Né, ó.
Então é bem fácil da gente conseguir determinar e identificar isso no laboratório. Aqui na imagem a gente consegue ver um pouquinho melhor esses 4 núcleos dentro da ameba. Então, né, é bem tranquilo, são bem menores, então pelo fato delas serem bem pequenas, é bem mais fácil da gente distinguir ela das outras amebas, né? É bem mais fácil identificar. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui agora para esclarecer para vocês.